Bom, gente, então a gente vai dar início aqui à nossa primeira aula, né? A primeira aula teórica da nossa sequência didática, que estou dando uma improvisada aqui para captar melhor o som. Então, gente, a gente vai, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre a história da educação brasileira, né, e suas diferentes práticas pedagógicas. Então, eu separei aqui 4 etapas do nosso Brasil, né, que fala sobre a história da educação do nosso país, onde começa lá desde o início, desde lá da colonização, quando os portugueses roubaram os coitados dos índios, até o final do século XX, né, com a redemocratização do Brasil. Olha que nome bonito, redemocratização, que é o pós-regime militar, não é? Então, dando uma analisada aqui nesse primeiro período, era a pedagogia tradicional da vertente religiosa. Então, esse período aqui era lá de 1549 a 1759, dando uma continha rápida aqui de cabeça matemática tal, 210 anos. 210 anos do monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. Então, o contexto social que o Brasil vivia nesse tempo era o Brasil colônia, né, o período colonial. Então, nesse tempo, duas pedagogias se destacavam, que eram as pedagogias brasílica e a pedagogia jesuítica, né? Então, a pedagogia brasílica, ela tem uma característica evangelizadora e civilizatória, né? Evangelizadora por quê? Porque nesse tempo havia uma crescente muito grande da reforma protestante em toda a Europa, né? Os de Lutero, contra que era contra a religião católica, né? Então, a crescente muito grande dessa reforma protestante fizeram com que os portugueses, né, em especial os jesuítas, quisessem fazer uma espécie de evangelização, doutrinação, de catequização, onde nas suas colônias, né? Aqui no Brasil, que eles têm acabado de colonizar, eles chamavam de o mundo novo. Então, o que é que eles quiseram? Eles quiseram evangelizar a galera, os nativos, né? Os índios que estavam por aqui. Então, mas antes de ter esse período de evangelização, primeiro eles tinham que ter um período de civilização. Por quê? Porque os índios, coitado, era bicho do mato, não tinha esse negócio, não tinha educação de nada no mundo, não, né? Era bicho do mato mesmo, né? Uga, né? Os caras não tinham esse contato de civilização de nada no mundo. Então, primeiro eles tinham que estreitar essa relação, que era muito difícil. Essa relação dos portugueses com os índios era muito difícil, não era aquele negócio de os portugueses chegar lá, e aí, índio, beleza, parceria, beleza, tá bom, botou, e os índios, bom, tá bom, quer alguém de coco entrou aí? Não, era os portugueses chegavam lá, e aí, índio, beleza, acabou, toma-lhe flechada no meio dos dentes, né, para aprender a não roubar os outros. Então, para ter essa etapa da evangelização, primeiro eles têm que ter uma etapa civilizatória, né? Para estreitar essa relação. Então, o que é que os portugueses, os caras eram malandros, o que é que os portugueses pensaram? Rapaz, apostaram nas crianças, que acha que sabe que criança é troço besta, né? Então, o que é que eles fizeram? Foram lá em Portugal, no orfanato, chegaram lá no orfanato, pegaram os portugueses branquinhos, europeuzinhos, órfãos, né? Chegaram lá, parceria, é o seguinte, vamos ali no Brasil, é melhor do que estar nesse orfanato aí, não é não? Os caras, de fato, é. Então, pegaram os portuguesinhos, criancinha branquinha, europeuzinho, trouxeram para o Brasil. Para quê? Para brincar com os índiozinhos, que sabe que criança é troço peixe no mundo. Então, eles quiseram fazer esse estreitamento da relação entre portugueses e nativos através das crianças. E foi assim, as crianças brincando lá, as crianças brancas portuguesas com os índios e tal. E eles eram malandros, eles focavam logo nos filhos dos caciques, né? Que quem sabe, que eles sabiam que comandava geral lá eram os caciques, né? Então, através das crianças, eles conseguiram essa relação mais estreita, né, entre portugueses e nativos. E uma vez com essa relação mais estreita, então deu início à pedagogia jesuítica, que agora a relação já estava mais estreita, né? Então, os jesuítas criaram as primeiras escolas no Brasil, né? Que tinham os índios, os portugueses, tinha os nativos que eram os índios, tinha imigrantes portugueses, tinha imigrantes africanos também. Então, a missão dos jesuítas, dessas escolas jesuítas, era educar, civilizar, né? Era alfabetizar e, sobretudo, acima de tudo, doutrinar para a fé católica. Então, esse era o objetivo principal das escolas jesuítas, né? Porém, nessa sequência didática da gente vai falar muito sobre métodos de ensino, né? Metodologias de ensino.
E os métodos de ensinos que os jesuítas usavam nesse tempo aqui era o que a gente chama hoje de método tradicional, que é o quê? Que é aquele método que é o foco total e exclusivo no professor. O aluno ele não serve de nada. Não serve de nada, está ali só para absorver informação, né? Então o foco é total e exclusivo no professor. Tem aquele processo de repetição, memorização, repetição, memorização. Os alunos ele não têm direito a nada, é basicamente um, uma folha em branco, pronta para ser escrita e moldada do jeito que o professor, no caso aqui, os padres jesuítas queriam, né? Então, essa metodologia dos jesuítas era bastante rígida também. Havia até castigos para aqueles mais atrasados, aquela reguada de pica-pau. Pum, pica-pau dava trabalho, a professora ia lá, pum, os castigos reguada na mão. Então, havia muito isso também, né? E essa pedagogia jesuítica, ela está tão intrínseca na gente, né, no brasileiro, porque até hoje o Brasil ele é o país mais católico do mundo, vem muito por causa da pedagogia jesuítica, e esse método tradicional também ainda é muito evidente nas salas de aula, né? Não tem mais reguada na mão, as lapadas, mas ainda tem essa centralidade total e exclusiva no professor. Enfim, a gente vai falar um pouco mais ao longo dessa sequência didática, né? Falar um pouco mais sobre isso, né? Então, o segundo período que a gente vai entrar aqui é a pedagogia tradicional, ainda era a pedagogia tradicional, da vertente religiosa e leiga. Então, aqui a vertente religiosa ela foi perdendo um pouquinho o seu espaço, né? Então, aqui o período era de 1759 a 1932, lá se vai quase 200 anos também, da coexistência entre as vertentes religiosa e leiga da pedagogia tradicional. Então, o contexto social que o Brasil vivia aqui era o Brasil imperial, na pedagogia pombalina, que a gente vai falar, e o Brasil república, que depois veio a se chamar de República Velha, né? Com a pedagogia leiga. Então, o que era essa pedagogia pombalina? Bem, como a gente falou, né, os jesuítas eles passaram aqui 210 anos, é ano demais, é ano a fole. Então, os jesuítas foram evoluindo, foram se estendendo suas escolas, de certo modo que os jesuítas eles já tinham até cidades próprias aqui dentro, já tem até um governo próprio, veja só, até um governo próprio. Então, esse governo dos jesuítas, eles não tinha muita concordância com o governo português, não, que era quem comandava o país, né? Por exemplo, os jesuítas, eles eram permanentemente contra a escravidão dos índios, né? Então, foi gerando atrito aí entre o governo jesuíta, entre os jesuítas e o governo português, né? Até que, a mando do governo português, chegou um cara chamado Marquês de Pombal e pé na bunda dos jesuítas, expulsaram os coitados dos jesuítas. O Marquês de Pombal, que ele era primeiro-ministro. Então, o Marquês de Pombal, pedagogia pombalina, pegou a visão? Pombal. Então, o Marquês de Pombal deu um pé na bunda dos coitados dos jesuítas. Então, com a expulsão dos jesuítas, o sistema de ensino, que estava nas mãos dos jesuítas, agora está na mão do Estado. Então, aí deu início à nossa querida educação pública, e foi uma desgraça grande. Pensa numa desgraça. Foi uma desgraça grande. Por quê? Porque o Estado não tinha a menor condição, não tinha a menor condição de implantar uma educação no Brasil, não tinha nem ideia de sistema de educação. Quem tinha o sistema de educação era os jesuítas, não era 210 anos no poder aqui. Então, os jesuítas eram quem tinha o sistema de educação e foi embora. Então, o Estado não tinha nem sequer um sistema de educação. Na verdade, o que tinha era aulas esporádicas, aulas isoladas, que eram chamadas de aulas régias. E, obviamente, não era todo mundo que tinha condições de participar dessas aulas. Só quem tinha condições de participar dessas aulas era o filho dos cabas que tinham mais dinheirinho, né? Até porque não tinha aula para todo mundo, não tinha como ter aulas esporádicas, aulas isoladas. E os professores de uma formação tanto quanto duvidosas. Por quê? Porque os professores era basicamente se fosse alfabetizado. Parceria, sabe ler, sabe escrever, beleza, é professor, vamos ensinar meus meninos aqui. Então, e o método de ensino aqui também era o método tradicional. Por quê? Porque era o método que esses professores aprenderam. Eles apenas replicavam o método de ensino que eles aprenderam e replicavam para esses alunos, filhos da galera que tem um capizinho a mais, né? Então, falando aqui um pouco da pedagogia leiga, aqui a educação começou
a ser um pouco mais laica. Não tinha mais aquele foco na formação religiosa que nem os jesuítas tinham, né? Porque os jesuítas, as escolas jesuíticas, basicamente eles educavam, civilizavam, né? E alfabetizava, ou seja, ensinava os nativos lá, a galera, a aprender o latim. O latim. Por quê? Porque as escrituras eram em latim. Então a educação jesuítica era basicamente isso. Era voltada unicamente para a doutrinação católica. E aqui na pedagogia leiga, não. Aqui já tinha história, já tinha geografia, já tinha minha matemática, já tinha o direito. Então aqui já deu uma evoluída. Porém, não era todo mundo que tinha acesso, não. Não era todo mundo que tinha acesso, não. Só quem tinha acesso a essa educação aqui, conforme eu falei, era a galera que tinha um capinzinho a mais, né? Então aqui foi dando início a uma fragmentação na educação. Entenda fragmentação na educação como educação apenas para quem tem dinheiro. Quem não tem, paciência. Então, a gente passando aqui, nessa época aí, voltando para essa época aqui, nessa época aqui da pedagogia leiga, essa fragmentação, que era a fragmentação na educação, ela se refletia fortemente na sociedade, na fragmentação social também. Por quê? Porque aqui poucas pessoas tinham acesso às universidades, né? E essas poucas pessoas estavam aptas a ocupar os cargos de maiores níveis na sociedade. Poucas pessoas, só os que chegavam à faculdade mesmo. Aí tinha a galera da classe média, né? Que tinha a galera que dava seus corre lá na mercearia, nas suas padarias, nos babos, acabou tomar um gelo depois do final do expediente, tomar suas caninhas. E a grande maioria, mais de 90% da população do Brasil nessa época aí, era de analfabetos, parceria. Analfabetos que eles serviam unicamente como mão de obra barata e desqualificada a serviço do mercado. Desqualificada. Daqui a pouco a gente vai ver a qualificada. Então era basicamente isso. Então, entrando aqui na terceira etapa, que era a etapa da pedagogia nova e pedagogia tecnicista, né? Então, era aqui no peito, tá chegando em nós, ó, 1932 a 1969 tá chegando em nós, né? Então, nesse tempo aqui, era o predomínio da pedagogia nova, que o contexto social era a era Vargas, Getúlio Vargas, né? Com a sua República Nova, você lembra que tinha a República Velha, depois do Império, pronto, aqui já era República Nova, e com a pedagogia nova, República Nova, pedagogia nova, e a pedagogia tecnicista. Então, nesse período aqui, a educação já começou a dar uma melhorada, o sistema de ensino começou a dar uma melhorada, porém, ainda era bastante excludente. Não era todo mundo que tinha acesso aqui, nesse tempo aqui, por exemplo, era o tempo dos meus avós criança, meus avós, coitado, eu acho que a vovó Chica não chegou nem perto de ter, porque aqui em Parelhas, especificamente aqui em Parelhas, eu acho que nessa época aí só tinha o Barão, né? O Barão é de 1926, a escola mais velha daqui. Nesse tempo aí, passei o tempo dos meus avós não chegaram nem perto, não. Basicamente era a galera que tinha da elite, né? Porque a galera que tinha menos condições financeiras era ajudar em casa, ajudar no sítio, que nesse tempo aqui era muito rural, né? Então era muito excludente ainda nesse período. E também outra coisa, o ensino era muito tradicional. Você pode ver que o ensino tradicional percorreu a vida do brasileiro todinho, né? Então, nesse tempo aqui, tinha aquela questão da unicidade de educação. Como se todo aluno conseguisse absorver a mesma coisa, né? E a gente sabe que não é. A gente sabe que tem um aluno que tem dificuldade numa coisa, tem um aluno que tem uma facilidade em outra coisa, mas tem dificuldade. São todo mundo diferente ali, né? Então, aqui tem uma unicidade na educação que aconteceu o quê? Pouquíssimas pessoas conseguiam acompanhar. Então, muita gente ficava reprovado, né? Até tinha pouco acesso às escolas e o pouco que tinha, muita gente ficava reprovado. Então, veio aí a ideia da pedagogia nova. Qual era a ideia da pedagogia nova? Parceria. Agora, a gente passou muito tempo com foco no professor da pedagogia tradicional. Vamos agora olhar um pouco melhor para os nossos alunos. Vamos focar agora o foco no aluno. Então, aqui o aluno ele teve uma participação melhor nesse processo de ensino e aprendizagem. Ele teve uma participação mais ativa. Aqui o aluno ele tinha direito a pesquisar por si só, né? Fazer trabalho de casa por si só, buscar outras referências nas bibliotecas. Então, aqui o aluno ele ficou mais ativo na sua participação nesse processo de ensino e aprendizagem,
Porém, pouca gente continuava chegando na faculdade. Nessa época aí, pouca gente continuava chegando. Então, o que é que aconteceu? Entrou em cena aí a pedagogia tecnicista, que era basicamente o seguinte, parceria é o seguinte, faculdade, de fato, não dá para vocês não, é para quem tem dinheiro mesmo. Tem uma base acadêmica desde cedo. Então, faculdade vai ficar para a galera que tem dinheiro. Porém, a gente vai fazer um negócio com vocês. A gente vai formar vocês para o mercado de trabalho. Então, chegou aí a pedagogia tecnicista, que ganhou força ali na década de 40, com a criação do Senai, Senac. Então, aqui, era uma pedagogia tecnicista que formava o aluno unicamente para o mercado de trabalho. Ele não crescia como um ser humano, não crescia como um ser humano crítico, reflexivo, uma formação humana integral. Não. Parceria, você vai ser estudado para arrochar parafuso, por exemplo. Tinha as questões de discurso de eletricista, tinha de torneiro mecânico, mas no mais, a galera que não tinha condições, no máximo chegava a isso. Torneiro mecânico, eletricista, sei lá, operador de máquinas, e assim vai, né? Então, esse era o período da tecnicista. Que entrando no último período aqui, que é o período da pedagogia produtivista e pedagogia crítica, a gente vai ver aqui que era no período ali de 1969 até praticamente os dias de hoje, né, até o período de redemocratização, era a configuração da concepção pedagógica produtivista, que era ali no regime militar, e depois a pedagogia crítica, que era com a redemocratização do Brasil. Então aqui a gente vai ver que essa pedagogia produtivista intensificou mais ainda o tecnicismo. Intensificou mais ainda. Nesse período aqui do regime militar, pronto, aqui teve uma reforma da educação em 1971, que foi 10 anos depois da nossa primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. A LDB, nós temos duas. Uma em 1961, 61, e a segunda e última, 1996. Então, 10 anos depois aqui da primeira LDB, em 1971, que o presidente era Emílio Garrastazu Médici, o que é que ele fez? Ele fez uma reforma na educação. Por quê? Que Médici disse o seguinte, esse cara aí, o militar, né? O seguinte, o Brasil vai virar agora uma grande potência, uma potência mundial, vamos para o topo do mundo. O Brasil tem ganhado a Copa de 1970, né? Com Pelé dando show, salva a seleção, todo mundo. Então o Brasil agora vai ser potência mundial. E para isso, o que é que eu vou fazer? Uma profissionalização em massa na educação. Profissionalização em massa, que era o seguinte, e era uma formação técnica compulsória a serviço do mercado de trabalho. Era basicamente o seguinte, vocês vão estudar o primeiro período, que hoje é o nosso ensino fundamental, vocês vão estudar o primeiro período, vão ser alfabetizados direitinho e tal, porém, quando chegar no segundo período, parceria, vamos dar um migué nas disciplinas lá, para vocês, né, as disciplinas que a gente chama de propedêuticas, vão dar um migué, porém, o foco total vai ser nas disciplinas técnicas a serviço do mercado de trabalho da sua região, da sua cidade. Por exemplo, aqui em Parelhas, nós aqui, né? Você fazia o ensino fundamental, que era o primeiro grau lá, nessa época aí, e no segundo grau, parceria, era vocês se especializar a serviço. Olhar aqui para Parelhas, vamos lá, está precisando de que mineração. Tem mineração aqui em Parelhas. No segundo grau, você não vai estudar para ir para uma faculdade, não. Você vai estudar para virar mão de obra barata, ainda a serviço do mercado. No caso, as mineradoras, por exemplo. Se lembra que a gente falou que lá no começo os analfabetos eram mão de obra barata e desqualificada a serviço do mercado? Agora, nessa época aí, o brasileiro continuava sendo mão de obra barata a serviço do mercado, porém, era qualificada. Agora você tinha um curso técnico, nem que fosse para apertar parafuso, né? Mas tinha. Então, essa era a pedagogia produtivista. Mas findou que formou várias mãos de obras qualificadas a serviço do mercado, mas aquele plano lá do presidente de chegar a ser uma potência mundial, lá Brasil salva a seleção, não deu certo não. Infelizmente, parceria, não deu certo não. Então, no período de redemocratização, né, veio as pedagogias que a gente chama de pedagogia crítica. O que é que a pedagogia crítica defende? A pedagogia crítica, ela defende, primeiramente, ela defende uma educação de qualidade e para todos, né, que acabe com essa fragmentação de só ter educação
Só quem chega na faculdade é a galera da elite, a galera que tem um capinzinho. Então, primeiramente, ela já critica essa fragmentação na educação, que é histórica, a gente viu aqui, que veio lá do tempo dos coitados dos índios. Então, e elas defendem também uma formação humana integral, não aquela formação que você seja moldado apenas para o mercado de trabalho, apenas para você apertar parafuso. Não, a pedagogia crítica, ela defende um método de ensino que você tem um crescimento humano, um crescimento, é romântico, né? Um crescimento humano, um crescimento integral, que você se torne seres humanos críticos, reflexivos, né? Então, essa é a ideia da pedagogia crítica. A pedagogia crítica, ela não critica o tecnicismo, né? Não critica o tecnicismo. Na verdade, a gente vai ver depois que ela defende a integração, se lembra de vocês aí, curso técnico integrado, defende a integração entre o curso técnico e uma educação propedêutica de qualidade, que se você quiser ir para o curso técnico, você vai, você segue carreira. Porém, prepara você também caso você queira galgar voos maiores. Olha como eu estou falando bonito, não sei nem se a pessoa galga voos maiores. Mas enfim, então é isso aí, galera. Estamos juntos. Na segunda aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o seu querido ensino médio integrado, beleza? Valeu!